E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que pode suspender voos do Brasil por causa do surto do coronavírus e da forma como o nosso país tem lidado com a doença. O Brasil tem um surto muito sério, como vocês sabem. Eles também foram em outra direção que outros países da América do Sul. Se você olhar os dados, vai ver o que aconteceu, infelizmente, ao Brasil. É no mínimo curioso, né, que o presidente americano diga isso num país como é o dele, com mais de 50 mil mortos, né, 10, 11, 12 vezes mais mortos do que no Brasil. E um número maior do que a guerra do Vietnã, né, Cláudio? Isso que chama a atenção. Eu tenho a impressão que o presidente, aliás, tem outros americanos estão repetindo essa história, de que no Brasil, o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, ele disse alguma coisa muito parecida com isso, né? Que o Brasil estava um desastre. Desastre é o que está acontecendo lá em Nova York, né? Evidentemente que tem razão a afirmação, faz sentido a afirmação de que o Brasil adotou um caminho diferente de outros países, não exatamente em relação aos países da América do Sul, mas eu tenho a impressão que eu tenho é que eles se referem aos números e percentuais, não números totais, né, mas os percentuais da Amazônia, porque para essa gente, Brasil é floresta, né? Deve ser os números da Amazônia, que são de fato assustadores, que devem estar também impressionando essas pessoas lá fora. Então, nesse momento, vamos colocar na nossa conversa alguém que, na sua rica biografia, também foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos no início dos anos 90. Estamos falando do jurista, do historiador, do especialista em economia, ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Bom dia, Recupero. Faz tempo que a gente não conversa, mas dia, é o momento certo para isso. É muito tempo. Mas com um amigo desses lá no grande país do norte, nós não precisamos de inimigos, né? É exatamente isso. Você sabe, ontem, quando eu ouvia a notícia na televisão, eu me lembrei daquele bordão que o Jô Soares tinha, né? Muito amigo, né? Quando ele fala do presidente do Brasil, que é amigo dele, né? Bem, ele está tirando uma lasquinha do Brasil, né? Porque, como vocês estavam comentando, a preocupação dele é transferir para alguns bodes expiatórios, a culpa que é dele, né? Você sabe que agora, há dias atrás, saiu uma reportagem no Washington Post, em que eles mostraram que desde o início, do comecinho da pandemia, ainda em dezembro, janeiro, as agências de inteligência americana davam ao Trump informações diárias sobre o perigo da pandemia, né? E ele, na verdade, botou aquilo, varreu para debaixo do tapete, ignorou, não soube avaliar a gravidade. Depois construiu toda uma teoria, né, para minimizar o problema, e agora que a coisa se tornou esse desastre que nós estamos vendo, ele está buscando culpar, sempre como ele faz, os outros, né? Ele culpa os governadores democratas, culpa o Obama, que na verdade foi ele, Trump, que quando tomou posse, suprimiu uma agência, não uma agência, mas um grupo que o Obama havia criado na Casa Branca justamente para evitar futuras endemias, né? Ele acabou com isso. Os americanos tinham 20 e poucos adidos de saúde no exterior, com essa posição, inclusive um na China, ele suprimiu isso. Então, ele tem uma culpa enorme e procura transferir, né, por causa do processo eleitoral. Você viu que ele escolheu a OMS, né, como bode expiatório, e evidentemente o Brasil oferece a ele mais um alvo, né? É um país que aparece ainda pior do que eles, né? Pelo menos na construção que eles fazem, né? Para o público que está seguindo a coisa, né? Mas você vê, isso também é a consequência dessa política subserviente que nós seguimos, né? Porque é um tipo de relação com os Estados Unidos que é de mão única, né? Porque o Brasil segue todas as instruções. Você sabe que, inclusive agora, dias atrás, o México havia apresentado uma proposta, pediu até o apoio do Brasil,
que era para reforçar o OMS. O Brasil votou contra, porque os americanos deram instruções nesse sentido, né? Porque eles estão contra o OMS, né? Então o Brasil segue todo esse tipo de orientação americana sem receber nada em troca. Você se lembra que um pouco antes da pandemia, não sei se ainda continua, quase que diariamente eles estavam deportando brasileiros ilegais, inclusive em condições subhumanas, né? Eles viajavam a viagem toda algemados, né? E o governo brasileiro, pela primeira vez na história, colaborou com isso. Eu, quando fui embaixador lá, nos anos 91, 92, 93, me lembro, e todos os meus sucessores fizeram o mesmo, nós nunca colaboramos para a deportação de brasileiros, né? É a primeira vez da nossa história que nós estamos fazendo esse papel, né? Quer dizer, é um papel de subserviência triste, né? Para um país como o nosso, que sempre tinha se portado com dignidade, né? Nas relações com os outros, né? Embaixador, esses frequentes ataques de autoridades brasileiras à China entram nessa nossa política de subserviência aos Estados Unidos? O ministro da Educação, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores, falando em coronavírus. Você fez uma observação muito correta, entende? Porque é uma consequência da opção que se fez por um alinhamento total aos americanos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente não se deu conta da gravidade daquele acordo que nós assinamos, o acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, né? Isso foi apresentado aqui como se fosse simplesmente uma medida que nos favoreceria para a compra de armas, mas na verdade aquilo fez parte de um conjunto. Você se lembra que antes o Brasil pleiteou e obteve que o presidente americano designasse o nosso país como um dos aliados principais dos Estados Unidos fora da OTAN. E isso foi muito minimizado aqui, mas você sabe, em relações internacionais, palavras como aliança ou aliado nunca devem ser tomadas de uma maneira leviana. Aliança não é a mesma coisa que associação, de que parceria. Aliança é você tomar o partido de um país contra os outros. Toda aliança é sempre contra alguém ou contra algum país, entende? Então, ser aliado dos Estados Unidos, ipso facto, significa que nós compramos toda a agenda de antagonismos que os americanos têm. O principal deles, como você mesmo disse, é com a China, né? A principal característica da política externa americana hoje em dia é o que ele chama competição estratégica com a China em todos os domínios, né? Comercial, econômico, político, na Ásia e, sobretudo, tecnológico, né? Porque os americanos sabem que quem dominar essas tecnologias como a 5G, a internet das nuvens, a internet das coisas, é quem vai dominar também a estratégia no futuro, né? E o Brasil, obviamente, ao fazer isso, ao se tornar aliado principal fora da OTAN, o Brasil passou a ter os adversários americanos como nossos adversários. Então, sem ter nenhuma razão nacional para isso, porque vamos nos perguntar entre nós, qual é a ameaça que a China representa ao Brasil? Nós passamos a ser adversários da China, como passamos a ser adversários da Rússia, do Irã, de todos os centenas de inimigos que os Estados Unidos têm pelo mundo afora, né? Quer dizer, um país como o nosso, que não tem nenhum problema de segurança, que não sofre nenhuma ameaça, gratuitamente, sem nenhuma vantagem especial, resolveu abrir mão. Você sabe, na nossa história, a única aliança que nós tivemos em 200 anos de vida, quase, né, foi a aliança de 1942, durante a guerra, com os Estados Unidos. Mas é o único exemplo, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia é muito mais grave do que se pensa, porque, obviamente,
os chineses, os russos, os iranianos, eles tiraram as conclusões dessa política brasileira, né? E é claro que da parte deles eles passam a olhar o Brasil como um adversário em potencial. É claro que o Brasil não tem expressão naquela área, né? Não está no momento na linha de frente, né? Mas você não tenha dúvida que isso aos poucos vai gerar consequências, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que no fornecimento de equipamentos chineses, a China não vai erguer um dedo para favorecer o Brasil numa situação como essa, né? Embaixador, Sim. Muito bom dia. Eu Bom queria dia. saber, o Brasil às vezes não leva muita sorte. Nós já tivemos um ministro das Relações Exteriores, Juracy Magalhães, que produziu aquela frase famosa, né, de que É verdade. o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Tivemos o Celso Laffer, que é um homem honrado, muito sério, mas chanceler do Brasil. Ele foi obrigado a tirar os sapatos quando desembarcou em Washington e não reclamou disso publicamente. Eu não censuro, porque eu fui embaixador lá. A polícia lá é brutal, sabe? Naquela época, logo depois, eu acho que aquilo foi colocado um pouco fora do contexto. Eu lhe digo isso apenas porque eu sou amigo tanto do Celso Laffer como do Celso Amorim, né, que foi quem fez essa crítica, mas eu acho que foi excessiva. Desculpe interrompê-lo, mas só para... Não, é só para assim, ilustrar, porque a gente também não tem muita sorte. O Celso Amorim, né, submeteu, além de haver se submetido como chanceler à orientação e aos ditames de um assessor que nem sequer tinha formação de diplomata, que era o Marco Aurélio Garcia, ele também subjugou o Brasil aos interesses, imagine, da Venezuela. Quer dizer, e hoje nós temos uma situação como essa que o senhor descreve, né? O que é que está acontecendo? O que é que o senhor, pela sua experiência de diplomata, né, de tudo, enfim, de escritor, de alguém que reflete sobre isso, de que maneira o Brasil poderia se blindar, né, do ponto de vista de política externa, para a gente não ficar passando por experiências tão tristes quanto essa, que vão lá desde o Juracy Magalhães até agora o atual chanceler Ernesto Araújo? Olha, deixa eu lhe dizer antes de mais nada, viu, não me leve a mal, mas eu não sou um crítico tão duro da política que se fez no passado, e pelo menos em alguns momentos, né? Por exemplo, no caso da Venezuela, a situação é bem mais complexa do que se costuma apresentar aqui. É uma tragédia, é um país que está se autodestruindo, mas em que a responsabilidade é muito partilhada, né? A própria oposição teve muito a ver com isso, mas enfim, isso a gente pode deixar para discutir uma outra vez, mas eu creio que nesse momento, o momento atual é mais favorável a que nós todos, que desejamos um futuro mais decente para o nosso país, possamos nos unir, né? Ontem mesmo, você sabe, nós tivemos um debate dentro daquele programa da Universidade de Harvard, em que pela primeira vez se uniu em torno do mesmo tema da política externa vários ex-chanceleres. Estavam o Celso Laffer, o Celso Amorim, o Aloysio Nunes Ferreira, eu que não fui ministro exterior, né, mas fui diplomata, o Hussein Kalut, que foi assessor do Temer, e foi interessante ver que, apesar das diferenças partidárias e ideológicas, todos são unânimes na defesa daquilo que é o mínimo denominador comum para nós todos, que é a defesa daqueles princípios que estão na Constituição e que são os que inspiram a política externa brasileira, né? Soberania, interesse nacional, defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, defesa da integração da América Latina. Você sabe que a nossa Constituição, nesse particular, ela é muito explícita, ela tem uma seção grande que dá os lineamentos gerais da política externa, né? Então, por cima das divergências, há um mínimo denominador comum, que é esse do desejo de que o que deve prevalecer é o interesse nacional, né? Porque, você sabe, é uma ilusão, um infantilismo
pensar que em relações internacionais existem amizades entre os países, né? O presidente de Gaulle respondia sempre, né? Os estados são monstros frios, eles têm interesses, não têm amizades, né? Aliás, a clássica definição do secretário Foster Dulles, né? Mas os Estados Unidos não têm amigos. É de tempos imemoriais, né? Os estados mas continua, continua. Você vê esse episódio agora do Trump, que ele não hesita em tirar uma lasquinha falando mal do Brasil, porque é o interesse dele, né? Então, é isso mesmo. É uma ingenuidade, né? Você pensar que os outros vão ser seus amigos. O Barão do Rio Branco dizia muito bem, no caso, por exemplo, quando ele resolveu unilateralmente corrigir a fronteira com o Uruguai, que era uma fronteira injusta, que vinha de um período em que o Uruguai estava na dependência do Brasil. O Uruguai chegava até a Lagoa Mirim, chegava até o rio, mas não tinha nem o domínio de uma das margens do rio. E o Rio Branco, ao corrigir isso, ao dar ao Uruguai o condomínio das águas, ele disse: nós não fazemos isso porque esperamos a gratidão do Uruguai, porque nós sabemos que a gratidão, que é um sentimento muito raro entre os indivíduos, é praticamente um sentimento inexistente entre as nações. Nós fazemos isso apenas porque fica bem ao povo brasileiro corrigir uma injustiça, ele dizia. E esse é que eu acho que é um sentimento que nós devemos ter, entende? É um sentimento de realismo, né? Então, para recuperar a nossa tradição diplomática, nós precisamos voltar a esses princípios, né, de julgar cada situação em relação ao nosso interesse nacional, né? E nós não temos interesse em nos prendermos a agendas de outros, entende? Porque aquilo que eu te disse, quem se alia é porque precisa, porque está ameaçado. O Brasil não tem essa ameaça, então por que nós vamos nos aliar? Nós temos que tirar proveito da relação com todos, né? Com a China, com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Rússia, porque justamente uma das bênçãos nossas é que nós não temos a herança de nenhum tipo de problema, né? Uhum. Isso me parece coisa de bom senso, né? Não é nem... E nós contamos com o senhor aí para essa posição altiva que o Brasil deve ter perante o mundo. Muito obrigado, doutor Rubens Recupero, e vamos conversando, porque já fazia algum tempo que não tínhamos aqui. Perfeito, é um prazer, viu? Sempre a gente poder esclarecer essas coisas, agradeço muito, viu? Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a vocês também, viu?